elevar o percentual de contratação de microempreendedores individuais pelos órgãos públicos das administrações municipal, estadual e federal, representando assim uma oportunidade de contratações dos microempresários de forma ágil e transparente. Sejam todos bem-vindos, servidores e visitantes. Registramos, com muito prazer, a presença do senhor presidente do TCM de Goiás e vice-presidente da Atricom, conselheiro Joaquim de Castro, conselheiro Valcenor Braz, do TCM de Goiás, conselheiro Francisco Ramos, procuradores José Gustavo Ataíde e José Américo, conselheiro substituto Laércio Amaral, conselheiro substituto Flávio Luna. Registramos com muito prazer a presença do senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Selmar Heck, representando nesta oportunidade o presidente Helder Valim e, respectivamente, representando o TCE de Goiás. As nossas boas-vindas ao presidente da FGM, Haroldo Naves, ao presidente da AGM, José Délio, ao vice-presidente do CRC de Goiás, Raniel Martins. Nossas boas-vindas à senhora Elaine Moura, coordenadora de políticas públicas do SEBRAE, representando neste ato o diretor superintendente do SEBRAE, Antônio Carlos de Souza. Registramos com muito prazer o superintendente da FGM, Natan Gomes, representando o presidente Marcelo Baiocchi, o coordenador do Pacto pela Inovação, da FEComércio, Marco César Chaú. Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras. Neste momento, nós convidamos o presidente do TCM de Goiás e vice-presidente executivo da Atricom, conselheiro Joaquim de Castro, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Agradecer a todos pela presença. Acho que uma alegria muito grande tê-los conosco e, principalmente, para apresentar uma ferramenta nova, né, do Ministério de Gestão e Inovação. Agradecer ao Everton e ao Vinícius pela disponibilidade de estarem aqui para apresentar essa nova ferramenta. E é importante, eu acho que essa disponibilidade que o governo federal tem em poder fomentar o comércio local. Acho que a importância maior é justamente nesse sentido, facilitar com que os órgãos públicos possam fazer as suas aquisições, suas compras, mas, por outro lado, também o fomento ao comércio local. E também minimizar as dificuldades que é para se comprar hoje, principalmente os pequenos serviços, as pequenas compras, que a gente tem uma dificuldade enorme. Nós vivenciamos isso aqui no tribunal, no nosso dia a dia. Então, agradecê-los mesmo. Tive o prazer de assistir uma aula, né? Eu, depois de quase 70 anos, estou estudando de novo, né? Estou fazendo uma... A gente fica em casa à noite sem ter o que fazer, né? Eu vou fazer uma pós-graduação, né? Mas eu estou fazendo uma pós-graduação até de um procurador lá do Rio Grande do Norte, ele que é o coordenador, o Tiago Guterres. Não sei se vocês conhecem, né? Pois é, ele que é o coordenador. Assisti uma aula, essas coisas que a gente recebe no WhatsApp, e-mail, mandou, eu achei interessante. Pessoal, vou assistir essa aula dele, assisti, achei bom. Aí estou fazendo. Não que eu queira advogar, mas a pós-graduação é a advocacia pública municipal, né? Esse que é eu acho o conteúdo interessante, e lá assisti a aula do Vinícius, que está apresentando justamente a plataforma Contrata Mais Brasil. Então, em razão disso, que despertou, né, assim, eu acho que o interesse da gente, a curiosidade para conhecer. Então, agradecê-los mesmo pela disponibilidade. Leve à ministra também o nosso reconhecimento,
nosso gesto de gratidão. O seu Omar, grande amigo, né, do TCE, foi presidente do TCE, talvez seja um dos, lá no sistema que entenda mais de direito financeiro, né, o seu Omar. O seu Omar é uma das sumidades de direito financeiro, já trabalhou no Tesouro Nacional já, então tem um vasto conhecimento. Então, agradecê-lo pela presença. Levo um abraço a todos os conselheiros do TCE, principalmente ao presidente Valim, aos conselheiros aqui presentes, Valcinor e Francisco. Acaba de chegar também aqui o presidente da AGM, que é outra associação grande município. Obrigado, Zedélio, pela presença. Então, agradecer muito os procuradores e Américo, José Gustavo, o doutor Henrique Pandim está no outro evento aqui na Câmara Municipal. O tribunal gosta de fazer evento, né? Nós temos dois hoje. Está tendo um aqui na Câmara Municipal do GTCom, que é um grupo técnico de contabilidade, né? Se eu soubesse, ter levado para lá, para apresentar lá, né, também. Então, o doutor Henrique está lá, o Laércio e o Flávio Luna, também agradecê-los pela presença, Haroldo e Zedélio, também agradecer o Chaú, também agradecer muito pela presença do Sebrae, que está presente também, eu não vi aqui, mas... Ah, está ali. Muito obrigado, né? E essa plataforma depende muito, viu, tanto da FEComércio, convidamos também o pessoal da CDL também, que a CDL tem capitalidade praticamente em todo o estado, mas disse que viria, porque o que precisa, na verdade, é estimular os pequenos, né, depois eles vão falar aqui, os pequenos empresários, para que faça o seu credenciamento, para facilitar. Então, o que a gente quer, na verdade, além de facilitar a sua compra, como eu disse também, que os empresários possam ter conhecimento da plataforma e ver da facilidade que é para fazer aquisição. Então, não vou alongar muito, não. Agradecer a todos, aos nossos auditores aqui presentes também, aos servidores do tribunal que estão presentes. Agradecer a todos, porque eu acho que. Agradecer também lá de Catalão, né, doutor Tadeu Aguiar, estava de manhã lá, está aqui também. Obrigado, doutor Tadeu, pela presença. E dizer que a gente fica feliz e alegre em poder colaborar. E a vida da gente é assim: você tem que estar em determinado lugar e poder dar o seu melhor que você pode naquele momento. Então, quem procura fazer no tribunal, eu digo, não invento nada, não trago nada de novo. O que traz é a vontade de acertar, a vontade de poder contribuir e colaborar. Se estamos aqui no tribunal, vamos fazer com que o tribunal colabore da melhor forma possível com as pessoas. E isso nós vamos, que o que é o recado que a gente passa sempre? É para que nós possamos melhorar a vida das pessoas. Eu acho que todo mundo, o objetivo nosso aqui é justamente nesse sentido. Se você está comprando no comércio local, se o comerciante local está vendendo para o poder público, é o maior consumidor que tem hoje, é justamente o poder público, é justamente fomentar a economia local. Isso acho que é um desafio. Fui prefeito há alguns anos atrás, já naquela época eu já sentia já essa necessidade de você poder comprar no local. A gente vê muitas críticas, né? Eu estava comentando com eles ainda há pouco, que você faz hoje um pregão, por exemplo, para... Vamos fazer, vamos aqui para o tribunal, os eventos que a gente faz num buffet, né? Você vai fazer aqui. Ganha uma pessoa lá, não tem nada contra quem ganhou lá da Paraíba, ou do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, para servir um buffet aqui em Goiânia, nesses eventos que a gente faz aqui no tribunal. A gente fica na apreensão para saber, será que vão cumprir? Será que vai ter qualidade aquilo que a gente quer? A gente podendo comprar aqui no comércio local, você tem condição de ver, de avaliar, de saber se aquilo é o que você está querendo, se vai corresponder às expectativas. Então, tudo nesse sentido. Então, não vou alongar, só mesmo agradecê-los mesmo e que vocês aí possam, né, colaborar da melhor forma possível com que não só o comércio local, como também aqueles que estão consumindo o comércio local, que é o poder público aqui nesse momento, que a gente possa, né, fazer com maior segurança e tranquilidade. Então, nossa, muito obrigado. Obrigado, presidente. Convidamos para trazer a sua mensagem o procurador de contas, procurador José Américo. Obrigado pela palavra. Eu não estava contando que ia falar, presidente, mas queria aqui cumprimentar todos os presentes, né, servidores, autoridades, que eu cumprimento na sua pessoa, presidente Joaquim,
E queria aqui realmente enaltecer, né, presidente, mais um evento aqui que o senhor traz, embora tenha ressaltado que o tribunal faz muitos eventos, mas eu acho que um evento desse é extremamente produtivo e interessante sob o ponto de vista da necessidade de fomento às atividades locais, né, os serviços locais, aos fornecedores locais, mas também como ferramenta de aprimoramento da administração pública, especialmente para os municípios mais carentes, né? Como eu comentei com o senhor mais cedo hoje, eu acho que tem municípios que não têm condições, muitas vezes, de preparar um procedimento licitatório adequado. Então, acho que a plataforma vem num momento aí de fomentar a contratação, não só de forma mais ágil, mas a preços justos e voltada ao mercado, ao fornecedor local. Então, parabéns, presidente, parabéns aos palestrantes aí de antemão, né? Eu imagino que a qualificação de Vossas Senhorias aí dispensa, né, maiores considerações, mas a ferramenta certamente vai voltar aí ao desenvolvimento dos municípios goianos, com toda certeza, e o tribunal, eu acho que é palco de excelência para apresentar esse produto. Obrigado. Convidamos, representando o TCE de Goiás e, com a permissão de todos, representando as autoridades presentes, o conselheiro Selmar Heck. Boa tarde a todos. É uma expectativa muito grande para todos nós conhecer a ferramenta, em especial aos municípios, né? Porque a nossa experiência, até mesmo no Estado, com as escolas estaduais, em que nós precisamos de uma manutenção muito rápida, né? E às vezes essa manutenção rápida, na melhor das intenções, às vezes a diretora da escola acaba por responder perante o tribunal porque fez de uma maneira inadequada, absolutamente de boa fé. Isso não é mais possível e nós precisamos ter esse olhar pedagógico de auxílio, de ajuda e, sobretudo, porque nós precisamos ter nas escolas e nos prédios públicos uma manutenção como se fosse uma manutenção de shopping center. As coisas precisam, quebrou o vidro de manhã, não precisamos arrumar à tarde. Não pode fazer um processo licitatório para não sei o quê. Então, precisamos ser ágeis e dar segurança aos nossos gestores, particularmente aos gestores com menor estrutura. Então, em nome do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, do conselheiro Helder Valim, que foi convidado, pediu para eu trazer aqui o meu reconhecimento ao Tribunal de Contas dos Municípios, na pessoa do presidente Joaquim, que permite a gente fazer essa conversa, e, sobretudo, ao Ministério e ao Governo Federal, à União, por permitir também que nós conheçamos esta ferramenta. Portanto, fica o meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. E vamos à apresentação. Mas antes da apresentação dos palestrantes, vamos à apresentação deles, nos seus mini currículos. Palestrante Vinícius Geronasso, mestre em Administração Pública, servidor público federal, coordenador de projetos da Secretaria de Gestão, Ministério da Gestão e Inovação. Foi diretor de Materiais e Patrimônio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde atuou por mais de 6 anos na função. Atua na área de contratações públicas em funções de planejamento e gestão, contratos, pregoeiro, presidente de comissão de licitação, especializado em licitações e contratos administrativos. Palestrante Everton Batista dos Santos, diretor de Departamento de Normas e Sistemas de Logística, DELOG, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. Pós-graduado em Gestão de TI, MBA em Engenharia de Software, graduado em Ciências da Computação, certificado Scrum Master, COBIT e ITL, egresso da primeira turma do Lidera Gov, entusiasta pela liderança aplicada à administração pública, valorizando a estratégia, enaltecendo as pessoas com foco nos resultados, além de promover a modernização, simplificação e desburocratização da relação sociedade-poder público. Com os senhores e com as senhoras, os palestrantes Vinícius Geronasso e Everton Batista, por gentileza. Bom, gente, quero agradecer. Eu costumo
mania de professor, né? Então, peço as devidas vênias aqui para ficar em pé falando com vocês. Primeiro, agradecer aqui ao presidente pelo convite, pela casa cheia, né, por representar aí o anseio dos municípios e levar a informação a quem precisa no estilo pedagógico, como trouxe aqui o conselheiro do Tribunal de Contas Estaduais, né? Acho que isso é importante, o olhar dos órgãos de controle com esse viés, muito mais pedagógico do que punitivo. Isso faz com que todo mundo tenha uma perspectiva de poder inovar dentro da administração pública. Isso já tenho que agradecer e parabenizá-los pela forma como conduzem aí o Tribunal de Contas e a atividade de vocês primária. Bom, gente, e só trazendo aqui, presidente, acho que você traz coisas novas, sim, né? Quando a gente traz uma plataforma, uma possibilidade e testemunhos do nosso próprio Ministério enquanto contratante, eles conseguiram fazer 3 licitações em 15 minutos, isso é, sim, uma inovação, é uma coisa nova. E se tratando ainda de licitações, não é algo tão corriqueiramente que se possa ser visto. Então, o seu mandato aqui enquanto presidente, sim, está marcado como inovação, e é essa inovação que a gente vai apresentar para vocês aqui agora. Uma premissa em que a gente trouxe a plataforma em si é uma questão de solução de logística como um todo, pessoal. Eu não trago aqui uma plataforma no sentido estrito sensu, dizendo que é uma tecnologia. Não é uma tecnologia apenas. Ela é tecnologia, mais negócio, mais segurança jurídica. E mais não é agregando todos esses 3 para que formem-se uma solução de logística para que possam atender as necessidades dos órgãos na ponta. E quem é esses órgãos na ponta? São os jurisdicionados de vocês. O nosso foco hoje não é atender a União, o Poder Executivo Federal, o Judiciário e o Legislativo. Esses já têm estrutura que já conseguem fazer as suas licitações como é hoje. Mas a nossa ideia não é essa. A ideia é levar aos municípios um poder de uso do poder de compras do Estado, e aí eu falo Estado lato sensu, no sentido de promover e fomentar a economia local e regional. É colocar na prática o que a Lei 123 traz para a gente. E a gente foca, inclusive, no micro e pequeno empresário. E o micro e pequeno empresário, pessoal, é aquela galera que tem lá o seu fluxo de caixa muito pequeno, em que depende do pagamento do serviço ou do bem que ele ofereceu em tempo que está estabelecido pela administração pública. Isso é um fator crítico de sucesso. E isso vai fazer com que as pessoas acreditem mais no governo, no sentido do custo Brasil ser muito diminuído quando ele for fazer uma proposta. Ou seja, eu não vou contar aqui com um prazo mais alargado de pagamento enquanto eu era visto anteriormente, sei lá, no pregão, numa concorrência, numa dispensa, numa inexigibilidade, mas agora eu tenho um compromisso do governo no sentido de cumprir aquilo que está proposto como um negócio, um contrato. O que eu estou fazendo? Estou contratualizando com o poder público, mas eu não necessariamente, e não vou me colocar aqui como o lado mais fraco da corda. Então, eu tenho que, inclusive, em pé de igualdades, fazer uma avaliação do órgão que me pagou, do órgão que me contratou, dizendo, olha, esse órgão, esse município, essa Secretaria de Saúde ou Municipal de Educação, ela fez o pagamento no prazo em que ela estabeleceu? Se não, olha, fornecedor, cuidado com esse órgão que está te contratando aí. Ele geralmente não cumpre, principalmente, o prazo de pagamento. Ou não, olha, cuidado, órgãos públicos ou prefeitura vizinha aqui. Cuidado, porque você contratar esse fornecedor, ele pode não te oferecer o que você está contratando aqui com a qualidade necessária. Então, é algo que a gente vai deixar claro, muito mais cristalino, essas ações de fazer com que a contratualização ela seja numa relação ganha-ganha. Hoje, pelo fato do príncipe, não se existe isso, né? A administração se impõe e ponto, acabou. Neste caso, aqui o que a gente está trazendo como solução e que a gente traz a inovação no sentido mais amplo da coisa é fazer com que a lei manda, ou seja, eu tenho
planejamento, eu tenho a seleção do fornecedor, eu tenho isonomia, eu tenho transparência, mas eu também tenho um olhar de quem está fornecendo, que em outras relações era a parte mais fraca da relação governo-fornecedor. Tá? Então, essa é a premissa da solução de logística como um todo, e ela se concentra muito no sentido de que a plataforma em si, tecnológica, ela usa as informações que já possuem tanto do fornecedor quanto do órgão público. Então, como é que isso vai acontecer? Eu vou precisar trazer todas as informações, o que eu vou pedir desse fornecedor, qual é a regularidade, quais são os documentos de habilitação, o que é necessário para que esse fornecedor que está aqui arrumando uma caixa de som ou arrumando uma luminária, ele pode, através do seu WhatsApp, apresentar uma proposta para uma próxima oportunidade que está aqui, provavelmente no prédio ao lado ou na minha redondeza, inclusive no meu próprio município. É algo desse tipo de simplificação aí que a gente traz quanto a essa solução de tecnologia. E por que eu estou falando de solução de tecnologia, mas segurança jurídica? E aí eu trago a questão de solução integrada de logística pública. Ela funciona com uma parte tecnológica, ou seja, a plataforma que vai dar toda a transparência e a integração das informações, e ali, assim, eu vou fazer a transação comercial, mas eu tenho também uma instrução normativa em que regra qual que é os meus limites e as diretrizes em que isso pode acontecer, e mais ainda, eu trago uma possibilidade de ter um edital que vai me dizer como é que vai se comportar essa relação. Então, por isso que eu falo em composição e uma solução logística com determinações e papéis diferentes e muito bem segmentados em cada papel. Eu costumo dizer que essa plataforma funciona como uma grande feira popular, onde nessa feira popular eu tenho algumas banquinhas que vão vender certo tipo de produto ou vão comercializar serviços ali nessa grande feira popular. Hoje, o que a gente colocou no ar foi a banquinha, onde a gente vai ofertar serviços de pequenos reparos, e quem é que vai comercializar isso? Serão os microempreendedores individuais daquela localidade que está sendo contratada. E por que os MEIs estão sendo colocados como uma restrição aqui? Porque é ele que geralmente presta o serviço que está sendo contratado. Ou seja, eu me tiro aqui uma visão de eventuais intermediários. E uma das coisas que a gente traz também é uma questão de localidade. Se ele vai prestar o serviço naquela região ou naquela cidade, não tem como hoje um MEI de Pernambuco fazer um serviço aqui em Goiás. A não ser, ele vai gastar muito mais para prestar esse serviço aqui do que, eventualmente, ganhar dinheiro em fazer essas coisas localmente. Então, a gente começa a trazer algumas situações em que, naturalmente, as pessoas vão tendo menos apetite a fazer o que se faz hoje em pregões, como um exemplo que o próprio presidente Joaquim trouxe para nós, sobre o buffet, que não faz muito sentido. Naturalmente, eu não tenho interesse em fazer esse tipo de prestação de serviço fora da minha localidade, porque os custos transacionais, para mim, vai ficar muito maior do que o que eu vou ganhar. Então, é esse tipo de solução que a gente está trazendo aqui enquanto solução logística, no sentido de facilitar e, ainda assim, mantendo a segurança jurídica. Isso é uma coisa importante que eu queria trazer para vocês. Nada do que a gente está trazendo aqui, a gente teve que fazer algum arranjo na lei, na 14.133, então a base jurídica dessa solução é a 14.133, a gente não fez nenhuma alteração, a gente criou uma instrução normativa baseado numa hipótese de um procedimento auxiliar, né, administrativo que possa ser feito, nem em nível de decreto a gente estabeleceu. A gente estabeleceu uma instrução normativa que é o como fazer. A ideia da IN é mostrar o como fazer, quais são os limites disso. Então, da lei, a gente já passou diretamente para a instrução normativa. E veja, da instrução normativa, a gente já vinculou a um edital. Tanto a instrução normativa quanto os editais, eles são apreciados inicialmente pelas nossas assessorias jurídicas. Então, iniciou-se esse projeto através de um parecer jurídico da Câmara,
o professor Rony Charles, que à época era advogado-geral da União, ele fazia parte do grupo de trabalho que a gente estabeleceu para criar essa solução, e ele fez um parecer dizendo, olha, é possível sim não infringir ou impactar nenhum aspecto ou estabelecimento dispostos da lei, desde que a gente faça algumas complementações, que foi a linha de condão onde a gente está indo aqui. E eu vou trazer na analogia, pessoal, sobre a feira popular. Essa é uma primeira banquinha, é uma banquinha de serviços prestados para o MEI. Daqui a pouco, e a nossa ideia é avançar em mais banquinhas para trazer mais pessoas que vão estarem aqui presentes nessa feira e vão fazer mais negócios. Então, a nossa ideia é dar um próximo passo, principalmente para a aquisição de gêneros alimentícios e aí, em especial, da agricultura familiar. Isso também com base na 14.133, e logo em seguida um outro passo, que é a aquisição de insumos médicos hospitalares, também da 14.133. A gente, inclusive, nós estamos negociando com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, do FNDE, para a gente incorporar recursos que são oriundos deles, do próprio FNDE, de leis específicas, para que eles possam executar de uma forma geral dentro da nossa plataforma e que sirva, inclusive, como prestação de contas para o PDDE, por exemplo. O PDDE ele já vai utilizar a banquinha aqui da prestação de serviços de pequenos reparos, porque 80% desses recursos do FNDE, historicamente, é gasto com isso pelas escolas. Então, a gente já tem a banquinha que possa fazer isso. O que a gente vai possibilitar com o FNDE é que eles aceitem que essas contratações aqui sirvam como prestação de contas, inclusive, para caixas escolares já receber todos esses recursos sem ter o problema de prestação de contas que, historicamente, eles têm. Isso é informação do FNDE, há 15 dias atrás que a gente está trabalhando com eles, né? Então, a gente está alavancando, é uma solução nova, ela ainda precisa ter uma robustez, e a ideia que a gente está aqui, muito obrigado de novo, presidente, por abrir esse espaço aqui, é que vocês, enquanto tribunais de contas, enquanto órgãos de controle, possam levar as informações, as federações que estão representando aqui os municípios também, levar a informação no sentido de que é algo seguro, é algo que vocês possam colocar o seu CPF aqui na frente, e que esse CPF, como uma diretora que fez, na maior das boas intenções, vai ter o respaldo legal, que ela cumpriu aquilo que estaria estabelecido em normativo de licitações e contratos. Entende? Então, é esse tipo que eu agradeço aqui o espaço, a casa cheia, para que vocês possam entender qual é a ideia por trás simplesmente das letras frias que estão descritas nas instruções normativas. Então, eu queria só deixar essa questão. Pensem na analogia, pessoal, da feira popular. Porque a cada passo que a gente vai avançar, regras vão ser colocadas distintas em cada edital, as condições de habilitação, inclusive, para cada tipo de fornecedor vai ser diferente, e quem vai dar esse respaldo será o próprio edital. Então, quando a gente lança e quando vocês fazem o uso das plataformas, das soluções, dos bens que estão ali comercializados, eles vão trazer para vocês um respaldo jurídico que vocês podem seguir adiante e consigam fazer as suas contratações. Eu vou chamar aqui o Vinícius para ele apresentar para vocês, inclusive, na prática, como é que essa plataforma se dá com as duas visões. A primeira, visão do comprador, né? Então, nós aqui, em grande maioria, é o comprador, mas é tão importante quanto vocês entenderem como é que o fornecedor vai também dialogar com essa plataforma. Então, a ideia aqui é que a gente consiga ver tanto a gente enquanto papel comprador, mas, eventualmente, uma simulação de como um fornecedor pode se relacionar através da plataforma e, eventualmente, fazer negócio com a administração pública. Obrigado, Everton, obrigado a todos. Quero também agradecer ao presidente pelo convite. Como eu tomei até um susto quando acabou a aula, o presidente chegou uma mensagem no WhatsApp: nossa, presidente do conselho. Falei, nessas horas, presidente, ia ter Brasil e Argentina, dele 15 minutos e o senhor estava assistindo a aula. Se bem que é melhor assistir aula, né? Porque aquele 4-1 lá não vale a pena. Bom, mas é muito do que o Everton falou, e a ideia é essa de facilitar mesmo a vida.
A ideia do Contrata Mais Brasil é isso aqui, né? Uma plataforma de oportunidade de negócio. Uma feirinha, uma banquinha, como ele colocou, uma feira popular com várias banquinhas. Estamos na primeira banquinha e vamos cada vez mais com outras banquinhas e até chegar num objetivo final de talvez todos os serviços e bens comuns estarem dentro dessa feira grande aqui, né? Então, é uma plataforma de oportunidade, nesse caso específico, primeiro para o microempreendedor individual. Então, hoje só o MEI pode participar. Ah, mas eu tenho uma microempresa, não posso? Hoje ainda não pode. Só o MEI local pode participar. O MEI, e a ideia é o quê? Gerar emprego e renda. Quando a gente fala do MEI local participar, do MEI, do teu município vencer aquela contratação, aquela oportunidade de negócio, aquele dinheiro vai ficar dentro do município. O dinheiro vai ficar girando dentro do município. Não vai sair. Não vai ter o exemplo, como o presidente colocou, lá uma empresa de Pernambuco ganhou uma licitação aqui. Que ele vai chegar aqui e vai fazer o quê? Vai contratar um cara daqui para prestar o serviço. Hoje, eu, como fui diretor durante 7 anos de uma universidade, e a gente fazia a contratação de serviços desse tipo de serviço. Como? Uma manutenção predial. Um pregão muito grande de manutenção predial. Um contrato lá gigante e tudo mais. A empresa que tinha ganhado o nosso último contrato era a empresa do Rio de Janeiro. A gente estava no Paraná, em Curitiba. Vocês acham que alguém do Rio de Janeiro saiu para prestar serviço? Ele contratou MEI lá em Curitiba, lá nas nossas cidades que a gente tinha lá, para prestar o serviço. Então, esse dinheiro não ficava com a gente. Ia para lá e ele contratava um MEI. O MEI, em vez de fazer o serviço por 1.000 e ganhar os 1.000 dele, fazia por 1.000, ganhava só 500 e os outros 500 ficavam lá na outra empresa. E é isso que a gente quer acabar com esse intermediador, pensando em todo o desenvolvimento sustentável do Brasil. A gente tem que lembrar lá que no artigo 11 da Lei 14.133, um dos objetivos da lei, né, tá lá, claro, inciso 4º, é sustentabilidade, desenvolvimento nacional sustentável. E a gente precisa começar a pensar em desenvolvimento nacional sustentável, e nada mais é do que a gente colocar os MEIs para dentro, a gente pensar em margem de preferência, cota para mulher em situação de violência, por exemplo, regulamento, estratégia nacional de contratação, tudo isso são estratégias de desenvolvimento nacional que a gente vai precisar começar a usar, e na plataforma a gente já começou com os MEIs, trazendo o MEI para dentro desses serviços inicialmente, e obviamente podendo prestar serviço depois nas outras banquinhas ali, na analogia que o Everton colocou. Hoje, no Brasil, nós estamos falando de 16 milhões de MEIs. É um número muito expressivo. Só 70 mil estavam cadastrados na plataforma de contratação pública do governo federal. 0,4%. Isso cadastrado, não necessariamente que já participou de licitação. De todas as oportunidades que a gente teve já dentro da plataforma, e já foi contratado dentro da plataforma, apenas 4 MEIs, nós estamos falando de menos de 10% das contratações, já tinham participado de licitação e já tinham vencido, via dispensa de licitação. E não era nem licitação via dispensa. Então, é um número muito pouco para a gente pensar no universo de 16 milhões, só isso aqui participar. E aí a gente vai lá, volta, vamos lá no município pequeno, que eu imagino que vocês, quem aqui já trabalhou ou já viu na parte de município pequeno uma contratação, o sofrimento que é para você conseguir contratar, fazer uma pesquisa de preço, pensar no instituto técnico preliminar, pensar no termo de referência, fazer um edital, botar na praça, isso aí já, o vidro que estava quebrado lá continuou quebrado, alguém foi lá, tirou do bolso, pagou, virou as costas e foi embora. E está errado. Então a gente tem que começar a pegar esses MEIs e botar para dentro, e essa é a primeira fase, e a ideia é trazer exatamente essa facilidade. Quando a gente fala das soluções, então, serviços de manutenção de pequeno reparo, hoje a gente tem 47 grupos lá dentro, né? Por exemplo, tem lá o grupo pintor, e aí tem pintor de parede, pintor de rodapé, pintor e vários tipos de pintura dentro desse grupo. Então, hoje são 47 serviços. Obviamente, a gente está fazendo estudos já, novos estudos técnicos preliminares, nova visão para a gente aumentar essa quantidade de grupos, aumentar essa quantidade de serviços lá dentro. E essa é a ideia nossa, da gente colocar cada vez mais banquinhas, cada vez mais serviços para dentro da plataforma. É aberta para estados e municípios, na verdade o foco maior nosso é no município, não é na União, como o Everton também colocou. A gente, desde o início do projeto, era focar no município, principalmente no pequeno município, que tem a grande dificuldade, né, de conseguir contratar e ter fornecedores de qualidade para prestar esse serviço.
e ela é 100% gratuita. Então, ela não tem nem taxa para o município, para o órgão que está contratando, que está adquirindo, fazendo parte da plataforma, e também não tem para o fornecedor. A gente sabe que hoje tem inúmeras plataformas aí no Brasil de licitação que cobra do fornecedor, né? Então, esse caso aqui não, a gente está falando de uma plataforma 100% gratuita para todo mundo, tá? Quando o Everton falou da segurança jurídica, a gente tem que tomar muito cuidado. Teve o parecer do professor Rony Charles quando ele estava na AGU, depois já teve um outro parecer também da AGU sobre isso, e o Everton colocou que a gente trouxe tudo que a gente fez aqui da 14133, e é exatamente isso. Qual que é a fundamentação que a gente está fazendo essas contratações? A gente fez um credenciamento. Lá, um procedimento auxiliar, artigo 79, inciso 3º, que fala de credenciamento mercado fluido. E a gente traz esse credenciamento, então, para dentro da plataforma. Todos os MEIs, quando se cadastram na plataforma, aceitam entrar no credenciamento e são credenciados. E aí, depois disso, a gente vai fazer a oportunidade, vai ter a contratação e a gente vai fazer uma inexigibilidade. Mas inexigibilidade é o que a Lei 14.133 diz. Qualquer contratação via credenciamento, seja o inciso 1, 2 ou 3, é oriundo para uma inexigibilidade, inciso 4º. 75.4. Então, a gente vai, no final das contas, contratar via inexigibilidade, mas ele é oriundo de um credenciamento da Lei 14.133. Tá? Então, a segurança jurídica, quando a gente fala disso, é tanto o parecer da AGU quanto a própria Lei 14.133, que dá essa possibilidade da gente fazer isso. E aí tem a Instrução Normativa 52, que a gente fez lá na SEGES, trazendo também como a gente faz tudo isso, por que a gente fez tudo isso, e com algumas regrinhas específicas lá, e obviamente o edital, que até eu acho que foi o estudo técnico preliminar mais longo que eu já fiz na vida, tem quase umas 600 páginas, se vocês tiverem a fim de dar uma lida. Foi bem complexo da gente fazer, mas é isso mesmo, é para a gente conseguir fazer um estudo e demonstrar essa segurança jurídica, que como o Everton também colocou, a gente tem que cuidar do nosso CPF, né? Não dá para a gente colocar o nosso CPF em qualquer coisa e assinar qualquer coisa. Então ela tem toda a segurança jurídica. Todos os lugares que a gente foi apresentar até agora, muita gente vai perguntar, e o fracionamento de despesa? Pô, se eu ficar fazendo eu vou contratar vários pintores, não é fracionamento de despesa? Não se confunde, porque o fracionamento de despesa a gente pensa, e está escrito na lei, está claro lá, dispensa de licitação inciso 1 e inciso 2. Isso é fracionamento de despesa. Inexigibilidade não é fracionamento de despesa. Então eu posso fazer várias, só que, como o Everton também colocou, nós precisamos ter planejamento. Eu não posso todo dia contratar um pintor para pintar um pedaço da parede da escola. Não é essa a ideia. A gente precisa ter um planejamento inicial, tem lá plano de contratação anual, a gente sabe todos os instrumentos que a Lei 14.133 traz. Mas a gente não se fala aqui sobre fracionamento de despesa, por se tratar de uma inexigibilidade de licitação. Tá bom? Que essa sempre é uma dúvida que vem. E como que a plataforma está estruturada? Tá? Então, nós lá no governo federal fazemos tudo isso que eu coloquei, faz o edital de credenciamento, nós definimos quais os serviços que estarão dentro da banquinha, qual será a próxima banquinha, tá? E as regras para entrar nessa banquinha. Então a gente faz lá o edital, nós fazemos o ETP, nós fazemos o termo de referência, nós fazemos o edital, mapa de risco, análise de risco, todos esses instrumentos a gente faz lá no governo federal e já deixa isso pronto para vocês simplesmente concordarem e começarem a usar. Depois que a gente faz isso aqui, o órgão público vai fazer aderem à plataforma e publica a sua demanda. Seleção do fornecedor, estados e municípios recebem a lista de propostas, seleciona o fornecedor que melhor atende a necessidade, e aqui a gente tem que deixar muito claro. A regra é menor preço para o maior preço. Então, sempre o menor preço é um critério de julgamento da Lei 14.133, então a classificação será do menor preço para o maior. Fato. Mas eu não preciso comprar o menor preço. Porque eu vou dar aqui um exemplo bem simples. Estamos com uma goteira aqui, e está chovendo, e está goteando. E aí eu preciso arrumar, e eu lanço lá na plataforma. E aí vem alguém e fala, eu faço por R$1.000, mas eu demoro 10 dias para fazer. E vem outro e fala, eu faço por 1.100, mas eu faço amanhã. Você acha que algum conselheiro aqui ia brigar com vocês se vocês pagassem 1.100? Não ia. Então, a gente tem que começar a pensar, e até porque na Lei 14.133 em nenhum momento fala de menor preço, né? Ela simplesmente ela fala menor dispêndio
melhor solução, mais vantajoso para a administração pública. Obviamente que a gente travar essa goteira aqui em um dia é muito mais vantajoso para a administração do que a gente ficar esperando 10 dias só para comprar o mais barato. Então a gente precisa ter essa visão também diferente na hora da contratação e a gente pensar nessa situação para contratar a melhor seleção do fornecedor sempre. Diga. Deixa eu só fazer uma relação que talvez vocês não tenham percebido, mas eu costumo dizer que a inovação, pessoal, ela não está em trazer algo novo. Talvez é fazer diferente aquilo que a gente já fazia. E a gente fez justamente a inovação em estrito senso aqui. Quando a gente está falando que a gente está fazendo o edital de credenciamento, nós estamos fazendo o TR, o estudo técnico preliminar, o edital, nós não estamos deixando de planejar, nós continuamos a planejar. Só que quem está fazendo o processo, a instrução processual do planejamento da contratação é o governo federal de forma centralizada. O que nós estamos aqui invertendo é a fase. Primeiro, a gente está falando aqui de publicação de demandas. No rito ordinário, isso vem anteriormente ao estudo técnico preliminar, entre o edital. O que a gente fez aqui foi inverter. A gente faz isso daqui, o que é estabelecido, o que pode ser feito, quais são as especificações, e depois aqui se vem o famigerado DFD, a formalização da demanda. Então, a inovação está na forma, no conceito, em a gente inverter os papéis e os processos que estão sendo cumpridos. Por isso eu digo a vocês sobre a segurança jurídica. Nada do que está sendo colocado aqui infringe ou impacta no dever de planejamento da contratação. Nós estamos em nenhum momento dizendo, olha, isso aqui não está estabelecido ou vocês estão fazendo alguma coisa que está fora da 14.133. Pelo contrário, a gente está fazendo isso de uma forma diferente como era feito. E isso sim é a inovação. Exatamente isso. E aí depois você vai selecionar qual o fornecedor que você vai querer e pronto, já está feita a contratação. E aí, gente, eu só quero fazer um adendo aqui. Hoje a gente pensa em um pregão eletrônico, em média, e aí estou sendo otimista, para quem trabalha aqui na realidade sabe, 6 meses, né? Bem otimista. Uma dispensa de licitação hoje, precisa pensar numa dispensa eletrônica ainda, inclusive, com disputa e tudo mais, a gente está falando em quase 3 meses de uma dispensa eletrônica. Aqui nós estamos falando em 5 dias. Nós estamos falando de um custo de um pregão hoje que está em torno de 45 a 50 mil reais de custo do pregão. Aqui a gente está falando um custo mínimo. Então, como o Everton também colocou, aqui é o DFD, essa publicação da demanda, vocês vão ver, eu já vou mostrar para vocês, é mais ou menos um DFD maiorzinho, vamos dizer assim, tá? Então, aqui é o governo, quando ele entra. Aqui são os órgãos que não são do CISG, não são ainda do governo do grupo CISG, que são os órgãos, por exemplo, as prefeituras, que não têm ainda o cadastro lá, por exemplo, no compras.gov. Então, se você, município, já tem o cadastro no compras.gov, beleza, você já está dentro, você só vai mexer na configuração, vai colocar perfil de demandante, perfil de autorizador para as pessoas responsáveis. Se você não é, você vai solicitar adesão, normal, está lá no site, entrando pelo próprio Contrata Mais Brasil, automaticamente vai jogar para esse sistema, onde você vai fazer adesão do teu órgão em si, em todas as plataformas do governo, para liberar, e aí a autoridade vai receber uma senha, vai entrar, adesão feita e volta para o slide anterior e está podendo fazer a contratação já automaticamente, beleza? E aqui é uma adesão muito simples, tá? A gente está falando de uma coisa bem complexa, tá? Então, como eu acabei de falar, solicita a adesão, acessa lá o sistema, vai mudar as senhas, cadastrar as pessoas do órgão que vai fazer o cadastro e as demandas e as aprovações. Só um detalhe aqui, pensando nisso, aí é cada gestão de cada órgão, tá? Vou dar um exemplo lá da Prefeitura de Recife, que é um dos grandes parceiros dessa plataforma aqui. Recife fez uma gestão deles lá que cada escola do município tem o seu diretor responsável como autoridade. E cada diretor, cada pessoa lá, então cada escola faz a sua demanda, cada escola faz a sua aprovação, cada escola faz o seu pagamento. Gestão lá de Recife, tanto escola quanto as UPAs, né? Então, aí é gestão de cada órgão. Vocês vão pensar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, quero centralizar, não quero. Tem essa possibilidade, tá? E o fornecedor? O fornecedor é mais simples ainda, eu diria.
Ele entra com o GovBR dele, nós estamos falando aqui do MEI, que tem GovBR já, automaticamente, ele vai ter que ter. Fez lá a seleção dele do GovBR. Se ele já está cadastrado lá no SICAF, beleza, ele já está dentro. Se não, ele faz o cadastro dele no SICAF. Ele não precisa colocar nenhum documento. Nenhum. Ele não precisa fazer upload de nenhum documento. Tá? Simplesmente os documentos que ele vai cadastrar no SICAF, automaticamente o SICAF puxa lá da Receita, puxa as 3 certidões federais, está valendo, ele está credenciado. E aí, quando ele tiver credenciado, ele vai receber o WhatsApp nas demandas que ele se interessar. Tem o rol lá do serviço que ele pode fazer, ele vai marcar xizinho em todo o serviço que ele presta como MEI, e aí toda vez que tiver oportunidade naquele município, bate o WhatsApp na mão dele, ele no WhatsApp vai olhar, fala, pô, tenho interesse, aperta ali, faz a senha e dá uma proposta imediata, na hora, tá? Então ele apresenta a proposta e depois o fornecedor vai decidir se ele é o contratado ou não é o contratado. Essa aqui, ó, é a tela, é um print da tela lá do fornecedor quando você entra dentro da plataforma. Entrou dentro da plataforma, tá aqui, ó, pintura de parede, troca de azulejo do banheiro, conserto de geladeira, e assim vai. E aí a gente começa a ver, e é engraçado, que eu falei, fiquei 7 anos como diretor da universidade, e a gente na universidade contrata cada tranqueira que a gente fica até assustado. E aí esses dias eu estava vendo aqui, reforma de bateria, não de carro, bateria de outros, de equipamentos. De equipamentos, principalmente de laboratórios. Uma coisa que eu nunca contratei na vida. E fiquei olhando e foi um Instituto Federal que fez essa contratação e deu certo. Eles conseguiram contratar via plataforma esse serviço de reparo de baterias. Tá? Então, a gente tem várias outras situações, como eu falei, são 47 grupos que dá em torno de 300 e poucos serviços ao todo na soma total. Tá? O órgão comprador, esse aqui é o DFD que eu falei para vocês. Tá? Esse é o DFD que eu falei para vocês. Tá lá, ele vai informar qual que é o serviço, e aqui a gente, você começa a digitar, ele já vai, obviamente, puxando, filtrando para facilitar a vida. Ele vai selecionar o órgão demandante, né? Óbvio, qual que é o seu órgão, né? Qual que é o ASG ali, seu cadastro e tudo mais. O endereço, porque aqui a gente quer, e a gente sabe que tem muito órgão que é centralizado, mas tem vários endereços dentro da cidade, dentro do município. Por exemplo, a prefeitura vai contratar para todas as escolas. Tem várias escolas dentro do município. Então, aqui ele vai colocar qual é o CEP do endereço, da onde será prestado o serviço, né? E vai descrever a demanda. Quando ele descreve a demanda, ele tem a possibilidade de, por exemplo, colocar foto. Lembra da goteira que eu dei o exemplo aqui? Ele pode botar uma foto da goteira, para o cara que foi prestar o serviço saber o tamanho da goteira. Nós que somos leigos, eu, por exemplo, sou leigo, o cara escreveu a goteira. Pô, pode ser cair um negócio para ter o teto inteiro caído. Né? Então, são facilidades. Para a ideia que a gente sempre brinca, até o Rafael, que é da Imprel, nossa parceira lá em Recife, ele brincava, né? O Tinder dos negócios. É o Tinder dos negócios, é um match, tem que dar o match. O cara tem que querer, o outro tem que querer, vamos conversar e vai tudo certo. No final das contas, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo sai feliz. Não é a mesma ideia do Tinder, né? Mas a ideia para por aí, vamos que vamos. Tá? Então, a ideia é facilitar a vida quando a gente fala disso. E aí, por exemplo, está aqui, ó, esse aqui já tem as pinturas, as fotos, desculpa, a descrição do serviço. E uma decisão que tem que ser colocada, que o órgão público toma essa decisão, são 3 situações bem atípicas. A primeira, quanto tempo vai ficar essa oportunidade em aberto? Mínimo de 24 horas, que está regulamentado na instrução normativa. Então, ele pode deixar 24, 48, quantos dias ele quiser. Não tem os 8 dias lá obrigatório de uma licitação, de um pregão, serviço, no caso, 10 dias. Mas aqui ele pode deixar 2 dias só, 48 horas. Ele vai ter que colocar o prazo para o fim da execução desse serviço. Por quê? Porque o fornecedor lá na ponta, quando tiver lá, eu preciso em 2 dias úteis. O cara vai pegar a agenda dele e vai olhar e falar, cara, não dá. Eu não consigo fazer em 2 dias. Então eu não vou nem mandar proposta. Né? E a outra é a forma de pagamento, que nesse caso, inclusive na instrução normativa, a gente colocou aqui preferencialmente via Pix. Né? Hoje tem muito município já que paga com Pix e é muito mais rápido. Por quê? Porque esse fornecedor não pode, ele não tem giro de caixa para ficar esperando 30 dias, 40 dias para receber dinheiro. Tem que ser um negócio mais rápido. Tá? Então, tudo isso a gente vai colocar nessa demanda, né? na oportunidade for lançada. E a gente tem que lembrar que quando o órgão público vai fazer essa descrição, obviamente tem que ser a melhor descrição possível para ajudar lá o fornecedor a ter esse interesse. Eu sempre brinco que vocês têm que lembrar, pensem em vocês, quando vocês vão
fazer uma reforma na casa de vocês. Você vai ligar para o pintor e vai perguntar duas coisas. Quanto tempo e quanto você cobra. Você não vai perguntar mais nada. É quanto tempo e quanto você cobra. É mais ou menos isso. Quanto tempo e quanto você cobra. É o que importa para fazer um serviço rápido, pequeno reparo. Uma instalação de ar-condicionado, uma manutenção de ar-condicionado. Deu pau no ar-condicionado. Aqui em Goiânia é calor, bem calor. Ar-condicionado é bem necessário. Eu moro lá em Curitiba ainda dá para viver uns meses sem ar-condicionado. Que vocês não conseguem. Você precisa arrumar hoje. Tem que fazer. Tá? Então, é esse tipo de situação. Tá? Acabou a pilha do negócio. Não, foi. Foi. E aqui é o fornecedor, tá, galera? Esse é o fornecedor para fazer o cadastro dele. Então, foi o que eu falei, ele vai botar o CNPJ dele, se ele já está cadastrado, puxa tudo, as coisas dele, ele só confirma. Ele vai lá, coloca o WhatsApp dele, ele concorda que ele vai receber o WhatsApp lá, como a gente colocou, para ele, para não ter problema, LGPD e tudo mais, e-mail e todos os dados dele que tiver fornecer. Ele não, repito, ele não faz nenhum upload de documento nenhum, é só o xizinho aqui, tá? Ele vai receber esse aqui, o WhatsApp, tá? Um modelinho do WhatsApp que ele recebe quando tiver oportunidade na cidade dele. Como eu falei, ele vai apertar aqui e vai subir para fazer a proposta. E o que ele fala na proposta? Exatamente o que a gente comentou. Quanto custa, quanto tempo demora para fazer. É isso. O MEI não precisa fazer mais nada, ele só vai colocar quanto tempo custa, quanto custa o serviço, quanto tempo ele demora para fazer o serviço. E aí ele vai concordar, obviamente, com todas as declarações que a Lei 14.133, a Constituição exige que tenha que ter. Então ele declara com tudo. E se ele precisar mandar algum arquivo, alguma coisa a mais, ele tem a opção de mandar para o órgão para fazer alguma coisa. Hoje, estamos aqui quase completando 2 meses de Contrata Mais Brasil. Nós estamos com 282 órgãos já aderiram à plataforma, 1.714 MEIs e 138 oportunidades publicadas. Isso quer dizer que a gente já teve 138 oportunidades dentro da plataforma para receber propostas. Tá? Então, é um número que eu entendo expressivo para a gente estar em menos de 2 meses, ainda com campanhas devagar, a gente está indo aos poucos para fazer todo esse entendimento, toda essa dúvida que é uma inovação muito grande, então a gente tem que ir com calma. E em Goiás, a gente está com 7 órgãos que já aderiram. Prefeitura de Catalão, alguém falou de Catalão, tem aí, a Prefeitura de Catalão já foi, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Veterinária, Prefeitura de Itabaraí, Neirópolis, Rubiataba e Itapuranga, desculpa. Esses órgãos aqui, então, os 7 órgãos do estado de Goiás já estão cadastrados, tá? Então, já estão podendo lançar oportunidades, mas por incrível que pareça, não teve nenhuma oportunidade ainda. Tá? Então, aderiram, mas não lançaram. E aí, talvez seja esperando o tribunal dar um posicionamento, falando, vamos embora, taca o pau, é isso mesmo, pode ser uma opção, ou estão ainda estudando e tal, mas a gente sentindo aí, andando o Brasil afora, provavelmente é um ok que falta do tribunal para dar essa carta branca de tem segurança jurídica sim, tem que fazer, dá para fazer e assim por diante, tá? E a gente está com 66 MEIs credenciados aqui no estado de Goiás. Opa. Os benefícios. E aí eu acho que aqui a gente tem 5 benefícios, mas dá para a gente pensar uns 10 aí pelo menos. Agilidade, foi aquilo que eu falei, falando um pregão que demora 6 meses, a gente está falando de uma contratação que vai estar demorando 5 dias, em média. Transparência, e hoje, eu sempre dou o exemplo do chaveiro. Deu pau lá na Câmara Municipal, estourou a porta de vidro para ir na hora de ir embora. Você precisa contratar um chaveiro. Você faz o quê? O presidente da Câmara normalmente vai lá, chama o chaveiro da esquina, paga, depois vai lá na contabilidade e pega a restituição. Cadê a transparência disso? O presidente da Câmara não fez nada errado. Nada de errado. Mas cadê a transparência? Não tem. Não tem lugar nenhum essa prestação de conta. Não tem lugar nenhum que foi contratado desse jeito e nem que foi contratado aquele chaveiro. Agora nós estamos falando, vai ser contratado o chaveiro com transparência. Vai ser contratado o pintor com transparência. O cara que vai trocar o encanamento, vai trocar uma bomba numa descarga e qualquer coisa do tipo. Agora é com transparência. Desenvolvimento local. É o que a gente falou já no começo, foi falado bastante, o dinheiro fica no município. O dinheiro não sai do município. O dinheiro gira ali dentro. E aí isso é muito bom para o município, obviamente. Qualidade na prestação de serviço.
É o exemplo que o Everton até citou lá embaixo, que para mim é o mais interessante. Tem que pintar uma parede, aconteceu alguma coisa no encanamento. Vai vir o pai do aluno que estuda naquela escola. O tio do aluno, a mãe do aluno, seja quem for que vai prestar o serviço. O próprio aluno vai falar, pô, isso aqui foi quem fez, foi meu pai, não estraguem. Vamos cuidar melhor disso daqui. Tá? Então, essa parte também da qualidade de serviço, porque o pai do aluno vai, pô, eu vou fazer o serviço na escola do meu filho. Ele vai ter ali uma situação mais interessante para ele. E o atendimento à necessidade da população mais rápido. Hoje a gente cansa de ver, é só vocês ligarem em qualquer jornal de qualquer estado. Eu que estou viajando bastante, eu sempre ligo para assistir o Bom Dia qualquer do estado que eu estou. As notícias são iguais, só muda de estado. Escola que está com problema, que não tem não sei o quê. Hospital que está com vazamento e não tem como atender. Então, esse tipo de situação vai diminuir se a gente conseguir contratar mais rápido. Se você contrata mais rápido, obviamente o serviço é prestado mais rápido, obviamente você paga mais rápido, está tudo certo mais rápido. Beleza? E aqui é só o QR Code, mas eu acho que não tem ninguém de município, né, para fazer o acesso, porque aqui, quando a gente entra na plataforma em si, no site, na nossa web lá, a gente tem o tutorial, tanto para o órgão público, CISG ou não CISG, tanto para o MEI, um tutorial do passo a passo de como fazer o cadastro, onde tem que apertar, o que tem que apertar, como é que ser feito e assim por diante. Então, lá na plataforma, lá no nosso portal, tem todos esses tutoriais aí, além do tira dúvida lá embaixo, além de todas as outras situações. É isso, né? Eu queria só trazer 2 pontos aqui que o Vinícius trouxe e que faz muito sentido para vocês, tá? A questão do dar o passo aonde a nossa perna alcança. Então, a gente limitou o valor de contratações a R$ 12.535,11 centavos hoje, com o decreto de atualização, e provavelmente no final do ano a gente deve aumentar esse valor, porque via IPCA. Mas cada contratação dessa é limitada a esse valor. Por isso a gente entende que pequenos reparos principalmente as escolas, né, principalmente para as unidades básicas de saúde, elas serão uma mão na roda para o gestor municipal. Porque esses valores, que inclusive traz a transparência que o Vinícius colocou, de o presidente da Câmara contratar um chaveiro porque ele não quebrou a porta ali. Então, isso era feito desconhecido totalmente. Agora, até essas contratações, se eu não me engano, o artigo 95, né, que é o pronto pagamento, da 14.103, está dentro do contrato A Mais Brasil. Agora, colocado de uma forma de credenciamento. Ou seja, a gente trouxe aquele lado obscuro do pagamento ou de como está sendo gasto o dinheiro público para uma forma totalmente transparente, inclusive dando oportunidade que ele não contrate aquele chaveiro, mas os chaveiros podem participar aqui também dessa mesma prestação de serviço. Essa é uma coisa que a gente colocou aqui nessa limitação de valores. A outra é que não necessariamente eu preciso comprar o menor preço, desde que justificadamente. Então, quando ele coloca o valor, as condições na demanda, por exemplo, o prazo de execução do serviço, essa é sim uma informação valiosa para que ele possa dizer: este menor valor não me atende porque ele informou um prazo diferente do que eu preciso estabelecer e atender a minha necessidade. Então, justificadamente, ele não assume ou não declara como vencedor o menor valor, mas ele diz que a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para a administração, é uma outra que estabelece as necessidades ou que atende às necessidades plenamente. Então, a gente traz essa possibilidade, inclusive, de mostrar para quem eventualmente for avaliar a prestação de contas ou como está sendo gasto aqueles recursos, que ele entenda o porquê que ele não contratou o menor valor, inclusive. Isso evita, inclusive, talvez, na minha visão leiga aqui, né, de um questionamento posterior. Já está tudo claro ali o porquê que ele não contratou o menor valor, né? Então, essa é uma coisa importante que a gente já traz documentado na contratação em si, no rito contratual, que fique tudo mais transparente possível para qualquer apresentar os seus questionamentos. Por quê? Toda contratação que é derivada aqui do Contrato A Mais Brasil, ela será publicada no Portal Nacional de Contratações Públicas. Tá? Então, se foi adquirido
foi contratada uma prestação de serviço. Essa contratação ela será publicada através de uma inexigibilidade diante do Portal Nacional de Contratações Públicas, e aí sim, dessa contratação origina-se o contrato por si só e, consequentemente disso, todos os comprovantes de pagamento e execução desse serviço que a gente traz de volta para a plataforma, onde, após a prestação desse serviço, o governo pode e irá avaliar o prestador de serviço, o fornecedor, e o fornecedor irá avaliar o órgão público. Então, é neste momento em que a gente vê a possibilidade de incrementar qualidade, o que a gente traz aqui, né? O cadastro positivo, tanto do órgão contratante quanto do fornecedor, para que eles possam, inclusive, posteriormente dizer, olha, não vou te contratar ou vou te contratar, para que a gente possa, inclusive, justificar o porquê que a indicação do contratado do não menor preço. Também tem esse lado do cadastro positivo que pode ser utilizado. Alguma dúvida? Eu tinha combinado com o presidente, inclusive, da gente fazer essa apresentação para vocês inicialmente, e a ideia é fazer uma rodada aqui agora de questionamentos, de perguntas, para que a gente possa tentar aqui dirimir da melhor forma possível, né? Então, fique à vontade. Preferência é sua. Oi, boa tarde, Marco Chaú, Fecomércio. Uma dúvida. Quando como exemplo aqui, o buffet, servir aqui um café da manhã e tudo, existe alguma contenção quanto à repetição? Por exemplo, eu estou contratando sempre a mesma pessoa, isso é tranquilo? É aquilo que eu falei, não é um fracionamento de despesa, porque a gente está falando de uma inexigibilidade, tá? Isso aí, claro que essa parte do buffet vai entrar na segunda leva lá em junho, em junho provavelmente. O que tem que tomar muito cuidado, e aí o próprio tribunal vai falar, você vai contratar sempre a mesma pessoa, por quê? Porque quando você joga aqui na plataforma, você está dando oportunidade para os outros. Se esse cara ganhou todas as vezes ele, não vejo problema nenhum. Mas se ele for o segundo, o terceiro e toda vez você for escolhendo, a gente pode cair num problema. Mas no direcionamento. Mas não vejo, não é um fracionamento de despesa, então você pode fazer várias vezes, cada vez que vai fazer o buffet, cada vai fazer, não tem problema nenhum. Só tem que cuidar nessa situação de escolher sempre mesmo, desde que se ele for o menor preço, ele não vê problema nenhum. A relação dos MEIs, ela é pública ou não? Os que estão credenciados? Sim. Sim. Está lá no, então, tá lá no então PNCP. eu sei aqui, por exemplo, lá no município de Catalão, os MEIs que estão cadastrados. Sim. E eu sei isso também sendo MEI, certo? Sim. Então, eu posso ser o único MEI de Catalão cadastrado, certo? A gente mostra quantos tem, mas vamos falando quem é. Então, a gente só diz, olha, para pintor no município de Catalão, hoje nós temos credenciados 5 MEIs, né, para que fornecem ou que prestam esse tipo de serviço. Mas eu não discrimino quem são esses MEIs. Ninguém conhece quem é quem antes de qualquer coisa. E particularmente no início do processo, que nós temos poucos MEIs cadastrados ainda, talvez seja a razão porque não deu match aí, né, que você usou o termo. Mas se eu sei que eu sou sozinho, o meu preço tende a subir, né? Sim. Tende a subir. Que aí quando a gente fez a definição, tanto que não foi nem colocado aqui sobre pesquisa de preço, porque a ideia é uma pesquisa de preço concomitante com a contratação. Então, obviamente, o responsável lá na ponta, depois de ver a proposta, ele vai ter que olhar se aquele preço é compatível com o mercado ou não é. Para exatamente não acontecer exatamente o que o senhor colocou. Só tem um preço, o preço está super alto lá, aí fica complicada a contratação. Por isso que a gente quer, e a gente está fazendo toda essa onda de trazer o Sebrae, trazer todos os outros parceiros junto para ter bastante possibilidade de match, não seja só uma pessoa só. Mais alguém? Entenderam tudo, então. Se é bom ou se é ruim. Só uma pergunta, acho que vocês já responderam. A prestação de contas é feita via Contrata Mais Brasil também, né? Não, a prestação de conta é feita por vocês. Ah, tá. Não precisa subir comprovante de pagamento, a realização do serviço dentro da plataforma, não. A gente está implantando essa parte na plataforma para trazer a nota fiscal, e inclusive a gente quer fazer uma API para trazer a nota fiscal já via Sebrae, que o Sebrae já vai e traz para dentro da plataforma automático, né, para não ter esse problema. Mas a ideia é trazer depois
ter a nota fiscal aqui dentro, até para a gente ter o dado, né? E ter essa situação que o Everton colocou das estrelinhas lá, se o cara foi bom, não foi bom, assim por diante. Uma experiência que a gente viu lá em Recife, inclusive, foi a subida das fotos depois da execução do serviço. Isso tem na plataforma, né, a previsão, ele pode fazer um relato textual, ou seja, a administração, o ateste, o vulgo ateste que a gente precisa fazer, se mantém. Por isso que eu digo que a segurança jurídica, a gente não está inventando nada, tudo tem, de uma forma diferente. Então, se você subiu a foto de que foi prestado o serviço, como é que foi que ficou depois que você contratou, isso e funciona como uma teste que pode ser pago. Inclusive, isso vai ser condicionante para ele emitir a nota fiscal. E o pagamento que a gente coloca aqui na previsão é a partir da emissão da nota fiscal. Não é da execução do próprio serviço ou da entrega do bem. Porque depois a administração tem que verificar se aquilo ficou bem, se ele pode receber aquele bem ou se a prestação de serviço ficou de forma de uma qualidade em que ele aceitava. Sabe? Então, mais uma vez, nós não estamos aqui deixando de fazer aquilo que a gente faz. Nós estamos fazendo de forma diferente. Boa tarde. Eu queria primeiro parabenizar os nossos dois expositores pela forma com que expuseram. A plataforma realmente acho que é inovadora. A pergunta que eu faço é como é a relação de vocês com a Prefeitura de Recife? Lá é tipo um projeto piloto, vocês estão lá dentro, vocês estão acompanhando para e passo a implantação lá? Na verdade, começou lá. Eles nasceram com essa plataforma, essa forma, né? Basicamente, ela nasceu com o chamado lá de GoMei, que era o derivado do Go Recife. O que eles criaram? Eles criaram o Cine Digital, que eles deram o nome de Go Recife. Então, era para empregados e empregadores fazer essa relação de match, de novo, como o pessoal lá de Recife trouxe, né? Então, era um Tinder dos empregos. E aí eles olharam para isso aqui e falaram, não, peraí, se eu estou fazendo uma relação de empregado e empregador e eu sou o maior comprador aqui da região, enquanto município, vou dar a oportunidade para esses caras aqui que estão procurando um emprego. Então, eles criaram o GoMei derivado do Go Recife. E aí eu vou trazendo até uma relação que depois eu não entendi o nome, né? Do Go eu achei que era vai MEI, alguma coisa assim do inglês, mas é gerando oportunidades para o MEI. No caso, era gerando oportunidades para Recife, né? Para os moradores de Recife. Então, o Go MEI, ele foi decorrente disso e ele trouxe, inclusive, o valor, quando a gente... eu costumo dizer que a gente nacionalizou a iniciativa deles. Lá era cerca de R$6 mil o teto limite de cada contratação, e eles não faziam nenhum tipo de vínculo ou publicidade disso no PNCP. Por quê? A base legal que eles utilizavam lá era o do pronto pagamento. Lembra que eu falei dos R$12 mil, do artigo 95? Essa era a base lá em Recife. A gente olhou para aquilo e falou, opa, isso aqui é muito bom para fazer com que o dinheiro fique lá no local, mas precisamos, para nacionalizar, dar um contexto diferente. Fazer com que a estrutura da feira popular ela seja factível de ser aumentada enquanto as barraquinhas foram fazer lá. Então, como é que a gente criou essa solução? Através do credenciamento. Então, ela deixou de ser o pronto pagamento, que era o do GoMei de Recife, e veio ser um credenciamento nacional agora. E desse credenciamento nacional vai surgir outras banquinhas, que inclusive vai atender outros públicos diferentes. No caso de gêneros alimentícios, em especial para a agricultura familiar. E em caso de insumos hospitalares, médicos hospitalares, para micro e pequena empresa, por exemplo. E a gente provavelmente não deveremos fazer essa restrição de valor para gêneros alimentícios ou para médicos e insumos hospitalares. Isso é uma coisa que a gente está estudando aqui, mas é a intenção nossa em não ter essa restrição, porque é um pouco diferente da prestação de serviço do MEI. Veja, o MEI vai prestar o próprio serviço. Os gêneros alimentícios não necessariamente seja o produtor para que possa fazer isso. A gente quer que isso aconteça. Mas veja, gêneros alimentícios ele pode atender 10 escolas, dá muito mais de R$12 mil. Né? Então, se eu fizer essa restrição, eu posso impedir dele crescer, né, e aumentar as suas receitas.
Eu acho que não é essa a intenção. Inclusive, a CGU colocou para a gente uma preocupação. Olha, vocês avisam quando chegar a R$81 mil que aquele MEI ele pode ser desenquadrado? Eu falei, esse é um risco bom, porque eu fiz ele sair de MEI para um micro e pequeno empresário. Mas a gente não pode faltar com a diligência em alertá-lo que ele já o contratualizou mais do que o limite do seu enquadramento. Mas eu não vou dizer de maneira nenhuma que ele não pode contratualizar mais. Ele que se vire com a receita depois. Mas para mim é um risco bom, um risco positivo nesse caso, porque eu elevei a receita de quem não tinha uma perspectiva melhor. Acho que a iniciativa é muito boa e até mesmo para fortalecer a economia local. Nós precisamos de depois entender também como é que vai operacionalizar isso junto aos sistemas, porque nós temos um sistema no município e nós temos um colário, por exemplo, junto ao tribunal. Como é que isso vai ser informado? Como é que isso vai funcionar? Vai ter o sistema da contabilidade? Esse aí, ele faz a integração de dados com o nosso sistema. Como é que isso vai funcionar para dar certo e dar efetividade e o tribunal continuar tendo o poder de fiscalização sobre todas as compras? Ótimo. Ele já nasce com a integração quando a gente publica no PNCP. Por isso eu digo que todo mundo vai ter controle sobre isso. Se eu não me engano, a gente teve uma conversa inicialmente no âmbito do PNCP ainda, quando foi criado em 2021, com a Atricom, onde a gente entende que todos esses sistemas dos tribunais de contas, eles poderiam ser adaptados para consumir de um local único. Claro, em 2021 ainda tinha duas leis, né? Tinha 8.666 e tinha 14.133. Para aquela época, não necessariamente seria uma solução para os tribunais de contas. Mas eu vejo que agora a gente pode revisitar esse assunto no sentido de que toda e qualquer contratação, ela estará publicada no PNCP. Ora, por que o município, se já tem a necessidade e a obrigatoriedade de publicar no PNCP, deve informar o seu tribunal? Por que a gente não pode utilizar o tribunal olhando para o PNCP diretamente quando essas licitações já estão lá? Né? Então, é algo que a gente possa conversar, e aqui, já fazendo na presença do vice-presidente da Atricom aqui, o presidente Joaquim, talvez a gente possa discutir isso, como a gente pode criar essa solução, inclusive, que melhore para todos os municípios do país. É uma solução que a gente precisa pensar nacionalmente. Mas sim, todas essas informações vão para o PNCP e todos os contratos, todos os sistemas que vocês possuem podem consumir essas informações, porque o PNCP ele só nasce e só pode ser inserido informações, tanto a entrada quanto a saída, através de interoperabilidade. Então, só temos APIs, né, integrações, tanto de entrada quanto de saída de informações, tá? Então, essa plataforma manda para o PNCP e as plataformas podem no PNCP consumir as informações tranquilamente. Mas a gente vai evoluir também para outros tipos de publicizadores de demandas, e aí talvez seja aqui um passo que a gente vislumbra onde a gente quer chegar, mas calma, que a gente vai andar um pouquinho com mais calma aqui, que é a possibilidade de entidades privadas utilizarem o Contrata Mais Brasil. Porque ela não tem obrigatoriedade de publicar no PNCP. Mas por que se a administração está contratando um pintor e eventualmente, não estou colocando que mas eu tenho uma relação de pessoas fornecedores que já fornecem para o governo, aqui na minha cidade. Será que eu não posso utilizar, inclusive, para contratar esse pintor para fazer lá na minha casa? Eu vi qual foi os valores que eles já fizeram lá. Se eu faço uma pesquisa de preço, como você faz na sua iniciativa privada, e dizer, olha, o cara que fez ali na escola cobrou mais barato do que você está cobrando aqui. É algo para se pensar, pessoal, no sentido de que esse é o marketplace do governo. E aqui a ideia é que o custo Brasil diminui. Hoje, nas experiências de vocês, provavelmente isso é irreal. O custo Brasil está dentro dos valores da administração pública. Agora, se isso aqui fazer com que o custo Brasil diminua a um ponto em que eu possa comparar a minha relação privado-privado com a relação público-privado, eu acho que eu vou conseguir fazer aquilo, presidente, que nós estávamos conversando lá.
Quando a matéria, licitações, sair das editorias policiais, dos jornais, e for para as editorias econômicas, eu acho que aí sim a gente fez com que o uso do poder de compras do Estado fez com fomentar a economia do país. E é isso que a gente está buscando. Não sei se a gente vai conseguir em curto prazo, e nem essa é a ideia. Estamos nascendo agora, mas a ideia é mirar longe para a gente alcançar algo que seja o que a gente imagina ser uma relação privado-privado comparável com uma relação público-privado. Queria primeiro parabenizar realmente dessa proposta inovadora. A gente que trabalha com o município sabe a dificuldade. Hoje, isso vem quebrar esse sistema hoje que está montado. Esse serviço hoje quase todo é feito pelo sistema de registro de preço. E aí você faz um contrato de 4 anos com a empresa, pela dificuldade de você fazer uma licitação desse tamanho. Isso aí você pode ir fazendo repetidas vezes, quebra essa estrutura e realmente vem inovar. Eu acho assim, esse piloto que você está fazendo realmente tem que expandir um pouco mais para as outras áreas, vai facilitar demais a vida dos municípios e vai deixar de acontecer assim, às vezes tem um pequeno estrago, você não faz uma licitação, como fazer tão demorado, aquilo vai piorando, aí você tem que contratar a reforma da escola. Então, isso realmente é inovador e a gente tem que incentivar para realmente cresça. Agora, eu vi o seguinte, até o final daquele processo, você falou, vai gerar um contrato ao final. Então, essa parte que você apresentou, pelo que deu para entender, é a parte que está substituindo essa burocracia da licitação e até o contrato. A parte de empenho, pagamento, essa coisa é outra coisa que o município vai ter que fazer. Então, o que ele nos informa para o tribunal, ele manda o nome de empenho, o que foi contratado e manda o OP. Isso vem depois, dentro da estrutura contábil do município, que esse sistema não abarcou. E o município tem a parte dele que vai continuar. Então, não teria, eu vejo a dificuldade de... essa parte, eu não sei se o sistema vai também pegar isso ou não tem interesse de conhecer empenho, de conhecer OP, de ordem de pagamento, que não vai ter, teoricamente, aqui. Isso é contabilidade do município, que foi a preocupação ali do nosso presidente da AGM, né? Que era essa história. Então, no meu entender, é isso, e é isso mesmo que eu entendi? É nesse primeiro momento. Mas veja, no governo federal, nós já temos a integração onde a gente definiu que o empenho substitui o termo contratual, até pelo valor. Então, o próprio empenho vai ser um instrumento contratual. Neste caso, ele tem todas as informações do próprio empenho. E aí, o pagamento é feito pela a ordem bancária e depois do empenho. Mas veja, a gente vai ter informações do pagamento em si. Se foi feito pelo Pix, se foi feito pelo MOBEI, vai trazer o número da ordem bancária com a data e o valor que foi pago. Então, essas informações e metadados sobre o pagamento vai estar na plataforma. Eu não vou ter o documento em si para se comprovar se foi feito aquilo, aquelas informações ou metadados que estão sendo informados, isso vai ter. Mas a gente quer evoluir mais para ainda. A gente quer evoluir, a gente está com uma conversa com o Banco do Brasil para uma solução de fazer com pagamento, com cartão de pagamento do governo federal. No caso, para nós, enquanto governo federal, mas nada impede que isso seja realizado por todos os estados ou municípios também. A gente está aqui uma conversa inicial, né? Posso dar spoiler? Acho que isso não tem nenhum tipo de problema. A ideia é... Até a gente brincou no design sprint do desenho da solução. A gente pretende colocar ali estalecas, chamamos de estalecas, por si mesmo, para não denominar nada, e aí cada órgão vai ter X estalecas disponíveis na plataforma. Essas X estalecas, elas podem estar comprometidas com vários contratos, e ali o próprio fornecedor
vai saber que aquele valor está resguardado para ele, ou está separado para ele, e basta ele executar o serviço ou entregar o bem, que ele vai ter dinheiro àquele valor que já está separado para ele ali. É algo que a gente pensa. A gente está também conversando com o Banco do Brasil no caso do cartão de pagamento, mas também conversando com o Banco Central enquanto o uso do Drex. Não sei se vocês já ouviram falar do Drex, mas a ideia é também possibilitar o uso do Drex na plataforma. Só para complementar, nem se colocou, o contrato, a gente não tem obrigatoriedade de fazer contrato, né? Pode ser uma nota de empenho, pode ser uma ordem de serviço, uma ordem de pagamento, qualquer coisa desse sentido. A gente não tem que fazer o instrumento contratual para assinar, todas essas situações. E uma coisa que que eu acabou que esqueci de falar, a gente está falando, eu falei da documentação, não exige mais nenhuma documentação posterior, tá, galera? O cara ganhou ali, você escolheu o MEI que é, ele contrata, paga ele, vira as costas e vai embora. Não é para escolher de certidão, que irá exigir outras coisas. Foi uma discussão que a gente teve até com o Recife, que foi que é o primeiro dos parceiros. A Procuradoria lá veio falar, não, mas a gente precisa ter uma lei aqui em Recife que obriga em todas as contratações ter certidão municipal. E aí eu falei com a Procuradora, falei, doutora, com todo respeito, MEI não tem certidão municipal. E aí? Ela ficou me olhando com uma cara e tal, ficou com aquela cara sem graça, mas não tem o que fazer. Então, a ideia do secretário é exatamente essa, não ter documento zero. Então, o cara já está tudo certo, é para prestar o serviço, fazer o pagamento e pronto. Tá? Não ter mais documentos, excesso de formalismo que a gente tem hoje nas contratações públicas. Essa questão é muito importante desse documento zero, porque todo o sistema é auditado. Eu sei quem entrou, quando fez, qual era a situação naquele momento em que ele se foi contratualizado. Então, por exemplo, se um fornecedor hoje foi contratado, ele estava ok, e amanhã vence alguma certidão dele e ele foi contratado, ele executou uma proposta com o contratante, eu vou ter a possibilidade de avaliar naquele momento se foi feito com a regularidade que precisava de forma auditável. Então, eu tenho todos esses registros, por quê? Como a premissa que o Vinícius trouxe, documentação zero, não quer dizer que eu não tenha que rastrear a possibilidade de auditar depois. Então, isso é premissa, enquanto se eu não trouxe nenhum tipo de comprovante, eu tenho que dar esse conforto para quem possa auditar depois. Isso tudo fica registrado em logs, cada passo que está sendo executado, quem está fazendo o que em cada momento. Se o meio tiver diferente, o sistema já vai filtrar isso lá. Sim. O próprio sistema ele vai trazer a regularidade do MEI. Mas veja, tem uma vírgula aí. Ele pode apresentar a proposta enquanto irregular? Pode. Ele não pode apresentar a proposta se ele tiver impedido de contratar com a administração, que é outra coisa que a gente já vê automaticamente, que é a sanção. A regularidade fiscal é uma coisa, a sanção é outra. Se ele tiver com a sanção de impedimento de contratar com a administração, ele não apresenta a proposta. Mas ele pode, irregular, apresentar uma proposta, inclusive, eventualmente, apresentar uma certidão negativa positiva com efeito de negativa. Sem problema nenhum. Ela não sai automatizada via sistema. Cabe ao órgão conferir. Aqui, tanto... Você vai voltar lá, mas ali tem uma possibilidade que eu coloquei que... Eita. Aqui, ó. Ele consegue aqui colocar, por exemplo, anexar se ele tiver, nesse caso aqui que o Everton acabou de dar o exemplo. Se ele está positivo, e aí ele consegue uma positiva e efeito negativo, ele consegue mandar para o órgão, ó, eu tô ok já, tá? Beleza, pode me contratar, não tem problema nenhum. Mesmo sem ter atualizado lá na Receita Federal ou algo do tipo. Então a gente deixou essa possibilidade. Mas o órgão contratante, a prefeitura, tem a obrigatoriedade de conferir se aquela informação é válida, não é válida, é oficial, original e assim por diante. É isso. Serviço de tecnologia, a gente está conversando com a Secretaria de Governo Digital, que é o órgão central específico de TIC, mas a ideia é que a gente traz também. A ideia é, pessoal, a gente trazer para serviços e bens comuns. Né? A gente começou pequeno para testar, para saber, inclusive, qual é o apetite dos órgãos de controle, né? Das procuradorias e assessorias jurídicas,
E aí, então, a gente vai seguindo alguns próximos passos, justamente para conceder segurança jurídica e colocar as pessoas que estiverem ali negociando com o governo, mitigar esse efeito custo Brasil, que é algo surreal, sabe? Bens e serviços comuns, só para vocês terem uma ideia, a gente fez um levantamento na base de 500 bilhões por ano. Bilhões. Bom, eu acho que é isso, então, né? Acho que é isso, gente. É o que a gente tinha que passar para vocês. Espero que ficou um pouco mais claro essa iniciativa do governo federal, que não é para o governo federal, é uma iniciativa do governo federal para os municípios, para os estados, e quem sabe a gente chegar na iniciativa privada daqui a um tempo. Tá bom? Agradeço, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Vinícius e Everton. Por gentileza, vocês fiquem à vontade, porque nós vamos convidar para a sua mensagem o presidente da Federação Goiana de Municípios, Haroldo Naves. Boa tarde a todas, comentando o doutor Joaquim, comenta a todos, parabenizar pela iniciativa. O Brasil é o 7º país do mundo que tem mais empreendedorismo, porém a maioria é por necessidade, não por oportunidade. Isso pode significar retenção de fluxo financeiro no município, mais emprego e renda. Parabéns. Nosso convite também ao presidente da AGM. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui nosso presidente, doutor Joaquim, estendo os cumprimentos às demais autoridades e participantes. Com certeza é uma iniciativa salutar e importante para o Brasil. A gente percebe que é uma intenção do governo federal em fomentar ainda mais a economia e é uma maneira nova aonde a gente vê que o pequeno vai sair um pouco da informalidade e ele vai ter condições de estar ali trabalhando e prestando serviço para a administração pública. Eu entendo que o tribunal precisa agora de aprofundar, né, ajudar os municípios e coloco aqui a AGM, com certeza a FGM também à disposição para que os prefeitos, que os nossos técnicos, secretários, aqueles da equipe do compras, da equipe da licitação, entenda realmente como é a maneira, como que nós vamos integrar num colar que nós temos no estado de Goiás, mas eu não tenho dúvidas que isso é inovação, isso vai ajudar a fomentar a economia local e tirar um pouco da informalidade e a receita vai ficar no nosso município. Obrigado, parabéns pela iniciativa e com certeza mais municípios irão, né, adaptar aí a esse novo portal e esse Contrata Mais Brasil, porque eu acho que é importante para nós, poder público, para a cidadania dos municípios. Obrigado. Muito obrigado, presidentes José Délio, da AGM, e Haroldo Naves, da FGM. Neste momento, nós convidamos para a entrega dos certificados aos palestrantes de hoje, o conselheiro Valcenor Braz e o procurador de contas José Gustavo, por gentileza, aqui à frente. Senhores Vinícius e Everton, por gentileza. Convidamos as demais autoridades a tomarem lugar aqui, junto aos palestrantes e àqueles que entregaram os certificados para a foto oficial do evento, por gentileza. Nossos agradecimentos a Vivian Dorim e sua equipe da Escola de Contas, ao Gustavo Melo e a Lorena e sua equipe na Secretaria do Plenário. Nossos agradecimentos ao Saulo e sua equipe nos Serviços Gerais. Muito obrigado a todos os presentes, a todos que estiveram participando deste evento. Muito obrigado mais uma vez aos palestrantes e aos nossos visitantes.
o presidente Joaquim de Castro e o conselheiro Valsenor Braz lembram que dia 14 vai acontecer aqui no plenário o curso Planejamento em Saúde, às 13h30. Convite do presidente Joaquim de Castro e do conselheiro Valsenor Braz. A todos, um excelente fim de tarde, boa continuidade no trabalho e até o nosso próximo evento.